Muito boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um dia de live. Essa terça vai ser muito especial porque eu trago para vocês o meu querido primo Alessandro Fantinelli. Enquanto ele não se faz presente aqui conosco, oi, tio! Que bom ver o senhor. Muito obrigada pela presença. Igor, pessoal do Mar Mineiro, um beijo para o pessoal de Macacos. Vamos aguardar que rapidinho o Alessandro vai estar aqui conosco para contar um pouco sobre gestão estratégica. Ele que é CEO da Fontenelle e Gianetti, consultoria e gestão estratégica e proprietário da cervejaria Verace. Vamos aguardar. Enquanto isso, pessoal, queria saber o feedback de vocês. O som tá legal? A imagem, o enquadramento, como é que tá? Dá um feedback para mim, por favor. Ei, tia Marizinha, seja muito bem-vinda. Alessandro já vai estar aqui conosco. Deixe-me. Obrigada, tia, pelo feedback. Muito obrigada. Então, o Alessandro já foi notificado, daqui a pouco ele já estará aqui conosco, tá, pessoal? Olha, ele está entrando pelo perfil da cervejaria. Obrigada, tia. Olá, Alessandro. Olá, Luana, como vai? Seja Boa muito noite a todos. bem-vindo. Boa noite. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite de fazer mais um dia de live. Eu que estou com esse projeto de diariamente convidar diferentes profissionais. O som tá chegando bacana aí, a imagem tá Tá legal. Isso perfeito, aqui? tudo tranquilo. Ah, sim. Vamos conversar Então, sem maiores problemas. tá ótimo. Primeiramente, pessoal, eu queria dar os informes iniciais para falar que vocês podem deixar seus comentários, suas dúvidas para o Alessandro aqui no espaço que tem no Instagram. E se vocês puderem deixar os coraçõezinhos para o pessoal, para o pessoal que está ao vivo e notificando, e também o algoritmo do Instagram, ele vai muito em questão dos corações. E tem um aviãozinho de baixo aí também, pessoal, que vocês podem enviar via direct, tá? Para notificar as pessoas que querem saber um pouco desse conteúdo. Primeiramente, vou fazer a apresentação do currículo do Alessandro. Só um breve currículo, tá, Alessandro? Que é muito extenso, senão a gente vai ficar a live toda. Ó, vários primos presentes aqui, gente. Obrigada pela presença. Alessandro, ele é CEO da Fontenelle Gianetti Consultoria e Gestão Estratégica e proprietário da cervejaria Verace. Ele é formado em Ciências da Computação pela Universidade Católica de Minas Gerais, PUC, tem pós-graduação em Administração Financeira pela Fundação Dom Cabral, e também MBA Master Degree em Business Administration. Não sei se minha pronúncia está legal, se não tiver, você me corrige, tá, Alessandro? Ele também formou em Rotterdam, School of No Management, caso aí na foi Holanda. MBA na Rotterdam School of Management na Holanda, Na tá? Isso Holanda, já fazem 20 anos já. 20 anos. É. O tema, gente, da live é bem interessante e oportuna para o momento atual. É gestão estratégica de negócios. Para começo de conversa, eu gostaria que você falasse um pouco, Alessandro, você que tem formação em diversas áreas, o que você pode recomendar para quem quer empreender no Brasil? Você que atua em vários setores da consultoria em empresas de diferentes ramos. É, é importante falar, né, que o Brasil vamos falar assim, é um mar de oportunidades, né? Existem diversas áreas que ainda estão
com oportunidades de crescimento, de novos negócios serem implantados. O Brasil é um país de muitas oportunidades, mas o Brasil também não é para iniciantes, né? A gente tem um grau de complexidade muito grande para fazer negócio, né? Temos uma legislação que ela impõe diversos desafios já na partida de todos os negócios, né, no início das operações, e cada município tem regras e nuances próprias, né, que podem agilizar ou, eventualmente, tornar um processo de abertura de empresa mais moroso. Né? Isso são alguns pontos. É importante que o empreendedor esteja atento a isso, antes mesmo de colocar qualquer dinheiro à frente de um negócio ou de um sonho que ele deseja implementar. A gente também tem um alto grau de insegurança jurídica no país, as regras mudam com muita frequência, não só regras, questões jurídicas, temos questões tributárias, né? Temos um custo de capital para se empreender no Brasil, que ele é exorbitante, ele é proibitivo, às vezes, quando você pensa em operações de capital intensivo, né, que você precisa ter uma estrutura de capital muito bem definida, muito bem planejada, de forma que você consiga gerar um caixa suficiente para pagar o custo do capital daquele seu empreendimento. Nesse sentido, né, acho que o empreendedor ele deve faz parte do que, para iniciar qualquer novo empreendimento, um bom estudo de mercado, entendimento total de toda a legislação, seja ela federal, municipal ou estadual, que é inerente ao negócio dele, né, ao qual ele deseja empreender, e ele deve atender todos os requisitos da legislação. Quanto mais aderente ele tiver à legislação, cumprir tudo aquilo que é pedido para ele, menos problema ele vai ter no processo de abertura da sua empresa, menos surpresa ele vai ter e menos interrupção no processo de startup ele vai ter. Então, é preciso esse entendimento, esse estudo prévio de tudo aquilo que envolve a operação da empresa. Seja a legislação, stakeholders, estrutura tributária, regras, concorrência, se ela é concorrência desleal, se ela é uma concorrência comum, enfim, é importante que ele entenda todo esse contexto antes de efetivamente partir para a implantação de um novo negócio. Isso são pontos extremamente importantes. Uma vez que você entendeu toda essa conjuntura, né, para que você deseja empreender, você vai partir efetivamente para fazer seu estudo de mercado, uma análise consistente de todo o potencial, a dinâmica de preços, como funciona a sua concorrência, quais são os fornecedores que vão lhe atender no mercado, você vai ter acesso a ele, uma condição de custo interessante que permita você ser competitivo a nível de precificação na hora que você entrar no mercado, quais são os produtos que eventualmente podem substituir a sua linha de negócio que você deseja implantar. Então, ou seja, essa modelagem de negócio ela é complexa, ela tem que ser feita, porque quanto mais tempo você investir neste planejamento, nesse desenvolvimento dessa estratégia, desse modelo de negócio, desse plano de negócio, menos surpresa você vai ter ou menos prejuízo você vai ter. É preferível você fazer um investimento de tempo nesse planejamento do que lá na frente você ser surpreendido de ter implantado uma unidade fabril que eventualmente ela não é viável para atender a concorrência na região que você pretende atuar. Então, acho que assim, esse entendimento, esse plano de negócio, esse modelo de negócio, ele é extremamente importante para todo empreendedor. Se ele não for feito, com certeza você vai ser entregue à sorte. Né? O empreendedor ele pode minimizar, mitigar riscos, desde que ele trabalhe muito fortemente nesse planejamento. O entendimento do negócio que ele deseja abrir. Vai visitar a concorrência, vai entender a estrutura tributária, vai buscar notas da concorrência para saber qual que é a precificação possível dentro desse setor. Uma vez todo esse plano feito, todo esse entendimento, você passa a começar a entender efetivamente daquele negócio que você vai trabalhar. Uma vez consolidado e revisado esse plano de negócio, né, é importante também o empreendedor trabalhar numa análise de risco, né, de maneira que ele consegue, de uma certa forma, planejar a empresa, ele faz uma análise de estresse de todos os cenários possíveis que ele vai ter no lançamento dessa nova empresa, e se
esses cenários estão compatíveis com aquele retorno do capital investido que ele está se propondo a realizar nesse novo empreendimento. Então, ou seja, além do planejamento, é importante entender eventuais cenários que podem ser aplicados ao negócio da empresa, ao novo negócio, e como que a empresa vai performar diante daqueles cenários. Exemplo, vamos falar que você tem expectativa de atingir um ponto de equilíbrio do seu novo modelo de negócio, do seu novo empreendimento, um ano. Eventualmente, veio uma pandemia, atrasou, vamos falar assim, o seu crescimento na curva de faturamento e você não vai atingir esse ponto de equilíbrio no primeiro ano. Será que você tem suporte de capital para suportar essa lentidão no crescimento do faturamento da sua empresa? Então, quando eu falo trazer cenários, estresse de cenários, é você efetivamente simular como que a empresa vai comportar, ou como o seu modelo de negócio vai comportar em cenários distintos, pessimistas, normais, otimistas. E uma vez performando em cada um dos cenários, quais são as ações necessárias para que ele tome para perpetuar ou manter a operação em andamento, ou seja, efetivamente continuar com a implantação desse novo empreendimento. Então, assim, é extremamente importante que o empreendedor consiga entender todo esse contexto de negócio antes de efetivamente pular para dentro do negócio. Você disse durante a sua fala muito em novas possibilidades e novos negócios. Você mora em Belo Horizonte. Como que você considera o ecossistema de inovação e empreendedorismo, né? Aí em Belo Horizonte tem, por exemplo, a Rock Content, né, que é uma empresa de marketing digital. Como que você enxerga a perspectiva do ecossistema no Brasil, especialmente em Belo Horizonte, que é onde você vive? Olha, qualquer novo negócio, né, principalmente quando se trabalha em novas mídias digitais, novas startups, com muito foco em tecnologia, ele só é promissor se ele está fundamentado num plano de negócio. Então, independente do canal que você vai atuar na comercialização, na venda, na operação da sua empresa, todo negócio, independente de ser uma startup, ele passa por um plano de negócio sólido que efetivamente já tem uma estrutura de receita bem fundamentada e uma estrutura de custo que suporte uma efetivamente geração de valor para a empresa. Então, nesse sentido, independente aonde esteja, todo negócio ele tem que ter baseado de maneira sustentável no plano de negócio. Em relação aos ecossistemas de investimentos, novas startups, existe bastante capital disponível para esses novos investidores, mas o que mais carece é efetivamente planos de negócios consistentes. Então, ou seja, tem diversas iniciativas da Biotech, que é aqui na região de Nova Lima, entre outros polos de desenvolvimento de tecnologia. Todas as universidades normalmente concentram hubs de novas startups. Vamos falar assim, ideias surgem, existem diversas oportunidades de negócio no mercado, tudo muda de maneira muito dinâmica. Um bom evento que a gente pode sinalizar, por exemplo, é o que está ocorrendo nos últimos 90 dias, que é o fato da epidemia do Covid-19. Criou-se um novo normal, muitas empresas que não atuavam na parte de e-commerce tiveram de fazer uma mudança drástica, um investimento rápido, para mudar o canal de venda para o canal de e-commerce, de maneira a se manter em operação, né, num novo modelo de comercialização que até então ela não tinha. Então, esse dinamismo, ele acontece em todos os segmentos e as empresas precisam estar preparadas para este novo modelo. Ou seja, estão respondendo, eu acho que o mercado é promissor, mudanças culturais, principalmente após o que está acontecendo no mercado atual, elas vão acontecer, que a gente chama de um novo normal de mercado, e o que as empresas precisam estar atentas, ou os empreendedores estarem atentos, é que esse novo normal, como está a sua empresa, está alinhada com esse novo modelo do mercado. Empresas que não faziam delivery agora estão fazendo. Empresas que a própria exemplo da cervejaria Veraça, até então a gente não tinha um delivery direto para o mercado consumidor.
com o advento da pandemia, lançamos um canal de venda direta com o cliente final recebendo diretamente da fábrica, de maneira que nós pudéssemos atender o nosso mercado consumidor. Ou seja, o dinamismo ele é importante e oportunidades de negócios estão aí, e o fato da novo normal de mercado precisa estar atento e todo empreendedor tem que estar alinhado com essa mudança de comportamento do consumidor. É aí que vão estar as oportunidades. Algumas empresas, Alessandro, têm até visto uma diminuição de custos no meio físico, estão partindo para o meio digital de forma assim bem agressiva. Você considera que é possível permanecer os dois meios de forma eficiente? E complementando a minha pergunta, como é que você vê a questão no que tange à cervejaria Verás? Vamos falar, com relação a você ter um meio digital, ou seja, a venda, a comercialização através do canal de business, né, pela internet, ou a Uhum. comercialização física através dos canais físicos de venda. Eu acredito que vão se manter os dois modelos, um complementa o outro, uma vez que, eventualmente, um bom exemplo, um consumidor de cerveja passou por Belo Horizonte e teve a oportunidade de consumir uma cerveja Verás no aeroporto de Confins. Só que Certo. esse consumidor, ele mora lá em Macapá. E, eventualmente, ele provou o produto, teve a primeira experiência com o produto no canal físico da rede, no seu canal de Uhum. vendas, e, eventualmente, vai consumir através do seu canal de venda online, para receber lá num estado que, eventualmente, ele não vai encontrar uma estrutura física de venda da Verás. Então, isso é muito comum, é muito natural, isso está acontecendo, inclusive os grandes players de mercado da área de business, então, você pega Magazine Luiza, você pega Americanas, eles possuem os dois canais, de forma a integrar, vamos falar assim, até a parte da entrega final do produto acontecer através da loja mais próxima do seu canal físico. Então, eu acho possível sim, eu acredito que isso vai acontecer e vai se manter forte, e aqueles que vão se destacar é justamente que conseguirem integrar de forma sistêmica esses dois mundos, esses dois canais de comercialização. É o novo normal, né? Como você mesmo Exatamente. falou. Voltando para a parte da consultoria, né, da Fontenelle Janete, eu queria te perguntar o seguinte: o planejamento estratégico ele é fundamental para o sucesso de uma organização. Quais são os itens indispensáveis para que esse planejamento seja proveitoso ou eficaz? As empresas precisam, os empreendedores, né, eles precisam trabalhar inicialmente numa boa diretriz estratégica. Ele tem que ter um norte estratégico para saber como que ele vai atuar nos próximos 3 anos, 5 anos e confrontar isso com diversos cenários otimistas de mercado, cenários mais pessimistas, de maneira que ele possa entender como funcionar a empresa dele no longo prazo. Então, uma vez que ele tem esse cenário, ele vai entender o mercado de atuação, como a concorrência atua neste mercado, como ele deve também atuar, né, qual será o seu posicionamento estratégico, por exemplo. Vamos citar aqui também, né, eu cito muito a Verás, tem vezes que eu sou um investidor, um dos acionistas da Verás, onde a gente entende, vamos falar na questão de posicionamento estratégico, você tem dois modelos de estratégia, você tem estratégia por diferenciação de produto, você tem, por exemplo, uma estratégia de escala de produção. A Verás não tem escala de produção para competir, por exemplo, com uma fábrica da Ambev. Você pega uma pequena fábrica da Ambev, ela produz em um dia aquilo que eu produzo por ano. Ou seja, eu jamais estarei com uma estrutura de custo competitiva para competir com um grande player que tem uma escala monstruosa. Ou seja, a nossa estratégia foi o posicionamento de produto, onde a gente busca a diferenciação do produto, entregando produtos de primeiríssima linha, entre os melhores do Brasil,
né, com uma qualidade, uma percepção sensorial acima da média, de maneira que o consumidor vai precificar por esse valor que nós estamos entregando a ele. Então, nós somos por posicionamento estratégico de diferenciação de produto, por qualidade, e não na estratégia de volume de produção com baixo custo e trabalhar em cima de preço. Então, é importante que todo investidor, todo empreendedor, tente entender, inicialmente, quando vai lançar um empreendimento, aonde eu quero me posicionar estrategicamente, antes mesmo de começar a sua empresa, porque isso vai ditar qual o tamanho do negócio, a maneira que ele tem que estruturar, qual o estilo de equipamentos, para que ele possa entregar aquilo que ele pretende fazer. Então, esse posicionamento estratégico é importante. É importante entender a dinâmica do seu consumidor, né, como que ele toma decisão de compra, baseado num rótulo, numa experiência, numa indicação de um amigo. Então, é importante entender o processo decisório para que você consiga estruturar, por exemplo, o seu canal de venda de maneira a estar alinhado com o processo decisório daquele seu consumidor. Quais são os canais de promoção para você fazer a sua marca chegar até a mente desse consumidor? Então, qual o estilo de produto mais consumido por os seus consumidores? Então, esse entendimento da questão de produto e consumidor são extremamente importantes, que também vai fundamentar a sua estratégia de atuação no mercado. Entender os seus pontos fortes, né? Esse é o básico. Sim, quais são os seus pontos fracos também? Aonde que a concorrência vai bater em você? Você tem que entender os pontos fortes e fracos seus e da concorrência, né? E, por último, você vai definir o seu posicionamento estratégico de maneira que ele está alinhado com o que o seu consumidor deseja ou está disposto a consumir os seus produtos, de maneira a você entregar o valor que ele efetivamente vai ter essa percepção. Então, isso são diversas, vamos falar assim, linhas de planejamento que passam da estratégia, passam da precificação, passam da estrutura de processo, para que você possa entregar um valor de mercado para o seu consumidor. E a sua experiência na Holanda contribuiu de forma muito assertiva com os seus empreendimentos aqui no Brasil, né? Haja visto o seu sucesso profissional. Eu gostaria que você citasse as experiências, né? A Holanda, que é um país de cultura totalmente diversa do Brasil, quais experiências você pode trazê-las, né, e aplicar nos seus negócios brasileiros? Eu acho que eu não gostaria de citar apenas a Holanda, né? Eu tive a oportunidade, a felicidade de morar e estudar em países distintos. Eu tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos, uma cultura extremamente dinâmica, um capitalismo muito forte. Tive a oportunidade de morar na Inglaterra, onde é uma cultura um pouquinho mais distinta, mais conservadora, mas muito séria e muito um pragmatismo. Tive a oportunidade de me formar na Holanda, no mestrado na Holanda, um MBA na Rotterdam School of Management, que na época era entre as 3 melhores escolas da Europa, entre as 10 melhores do mundo. E tive a oportunidade, não só nessa questão acadêmica e trabalho, a oportunidade de visitar mais de 30 países, de forma que isso deu uma experiência de vida, uma experiência de mercado, experiência de processos profissionais, que, de uma certa forma, eu consigo hoje consolidar essa experiência, principalmente com alguns fatores que eu acho que são um sucesso daqueles países, daquelas economias de primeiro mundo, né? Eu acho que, primeiramente, a rigorosa formação de equipe, mão de obra. São países que investem muito na qualificação de seus profissionais e que fazem com que eles tenham a melhor condição ou que não tenha nenhuma restrição para ter acesso a uma boa educação. A partir do momento que você tem uma base de mão de obra muito forte nesses países, você tem também outros fatores que são importantes que levam ao sucesso dessas grandes economias. A gente tem a disciplina, que é um fator muito forte dentro das economias, principalmente quando você fala a Alemanha, a própria Holanda, a Inglaterra, questão de um planejamento muito forte, um entendimento do planejamento. Esse planejamento ele é revisado o tempo todo, de maneira muito dinâmica, de maneira a mostrar onde nós estamos falhando, onde nós não estamos entregando aquilo que nós pretendíamos dentro do nosso planejamento.
uma objetividade muito forte de ir direto àquilo que gera valor nos seus negócios, né? E eles criam metas e uma cultura muito forte de monitoramento desses indicadores de negócio, né? E, por fim, um programa muito rigoroso de entrega de resultados. Os resultados eles são acompanhados de maneira muito pesada. Então, assim, as grandes empresas, as grandes corporações que conseguem se destacar fora do Brasil, e eu vejo essas companhias atuando no Brasil, essa parte de disciplina é um ponto muito forte que precisa ser considerado. Disciplina, planejamento, objetividade e baseado em um pilar de uma mão de obra muito bem qualificada. Hoje a gente tem uma carência muito forte de mão de obra no nosso país. Sim, o fator educacional é muito importante, né? Você que passou por mais de 30 países tem uma experiência vasta e com certeza isso reflete na educação dos seus filhos e dos seus empreendimentos. No que tange à cervejaria Verace, ela está despontando no mercado de cervejas especiais, inclusive a Disturbed. Foi eleita a melhor cerveja do Brasil em um concurso internacional e a Verace foi eleita pelo segundo ano consecutivo entre as 3 melhores cervejarias do Brasil. Foram mais de 30 premiações nacionais e internacionais. Eu queria que você contasse um pouco para os telespectadores sobre esse mercado de cervejarias especiais que está em crescimento exponencial e parabéns pelos excelentes prêmios, mais uma vez. Muito obrigado. Vamos falar assim, a história da Verace ela é bem atípica, né? Porque é uma ideia que partiu por acaso. Estavam com meus 2 sócios originais do negócio, Túlio e Eduardo, onde eles estavam fazendo um trabalho na área financeira, uma emissão de debêntures lá no mercado do Distrito Federal. Encontrei com eles, falavam que faziam cerveja em casa. Eu falei assim, por que não tornar esse hobby de vocês, no final de semana, a gente criar uma nova empresa? Não acreditaram muito não, mas criamos algum plano de trabalho, entre eles a visita a Blumenau, que é o segundo ou terceiro maior evento do mundo de cervejas especiais. Fomos até lá em 2015, no auge da crise do Brasil, o mercado crescendo 70%. Isso é um modelo que faz sentido. E aí revisamos o modelo de negócios, fizemos todo esse trabalho de planejamento estratégico que nós estamos discutindo aqui, foi feito dentro de casa, para a própria Verace. De maneira que nós não tivemos nenhuma dificuldade de conseguir um enquadramento de uma linha de BNDES para se montar a cervejaria. Ou seja, o sucesso da Verace, ele também ele mostra que a importância do planejamento estratégico, do planejamento de posicionamento de marca, dos pilares que nós decidimos, principalmente um posicionamento não em escala, mas um posicionamento em qualidade de produto, né? E a Verace rapidamente foi percebida pelo mercado pela qualidade dos seus produtos. Tanto com menos de 5 meses, a nossa empresa ela já foi premiada em Blumenau, que é um dos concursos mais difíceis do mundo, e ano a ano nós temos crescendo de maneira que já o ano passado nós ficamos entre as 3 melhores cervejarias do Brasil, com diversos produtos premiados. Este ano fomos também entre as 3 melhores cervejas do Brasil, entre elas, eu posso aqui salientar, a Pilsen foi eleita a segunda melhor cerveja, segunda melhor Pilsen do Brasil, é um produto da Verace. Ou seja, a gente consegue atender todo o mercado do consumidor com um produto totalmente diferenciado, um posicionamento de marca de qualidade muito sólido e percebido pelo nosso consumidor. Isso tudo foi baseado num planejamento, em controle de processo, numa disciplina muito rígida do diretor industrial da fábrica, Túlio, que de maneira exemplar domina todo o processo. Nós temos um rigoroso controle de qualidade de todas as cervejas que saem da nossa fábrica. Talvez seja a única fábrica de Minas Gerais que possui uma doutora graduada em microbiologia dentro do laboratório, na própria fábrica. Isso garante a qualidade dos nossos produtos. Ou seja, a premiação, a percepção de valor, da qualidade da marca, é uma consequência de todo esse planejamento, esse trabalho rígido de estratégia, de processos, de insumos de primeira linha, de equipamentos de primeiríssima linha, de controle de qualidade,
né, e principalmente uma equipe excelente. A equipe da Veracity é uma equipe altamente qualificada, que de maneira consegue entregar também os melhores produtos do mercado. E o mercado já percebeu isso, é por isso que, de uma certa forma, a Veracity tem se posicionado, tem sendo uma referência no mercado de cerveja a nível de qualidade e também no mercado a nível de processo pelo Ministério da Agricultura, considerando que é uma das melhores fábricas de controle de processo que tem no Brasil. Que show! Parabéns! Cada dia é Obrigado. uma novidade. A gente fica um pouco sem se falar. A Veracity está aí, mesmo em um cenário tão tenebroso, está aí despontando. Vem uma pergunta É, aqui. não, é importante só, desculpa interromper, mas é Claro, importante falar que não só a nível estadual, a Veracity foi a empresa destaque dentro do segmento em Minas Gerais por 2 anos consecutivos dentro do setor de gastronomia. Tá? Isso é uma referência. excepcional. O ano passado foi a única marca que esteve dentro do Guia Michelin, no lançamento em São Paulo, né, que é Nossa, vamos falar, uma referência a nível de gastronomia a nível mundial. Né, e este ano, pela segunda vez consecutiva, entre as 3 melhores cervejarias do Brasil em Blumenau. sucesso e vida longa. Veio a pergunta aqui É, lá de Ananindeua, da minha querida amiga Lia, aqui pelo WhatsApp. Ela perguntou a respeito se vocês estão deixando, né, na região do Nordeste, está havendo exportação e importação para a região do Nordeste, lá em Belém. olha, nós temos algumas vendas esporádicas para Belém, tá? Isso efetivamente acontece. São algumas casas especializadas que efetivamente compram. No site da Veracity, você tem lá um link onde encontrar nossos produtos e você vai ter a oportunidade de definir a sua região, a sua cidade e, eventualmente, você tem algum consumidor. Se, eventualmente, você não encontrar perto da sua região, um contato direto da fábrica, nós faremos a venda direta da fábrica até o seu estabelecimento, até a sua casa. Não, que ótimo. Inclusive, eu vi pelo site, né, Alessandro, que vocês têm visitas guiadas. É só para turmas de engenharias, né, gastronômica, enfim, ou pode também turmas de crianças. Como é que funciona a visita guiada? A gente tem, por natureza, criar grupos de até 20 pessoas para visitas guiadas, comércio cervejeiro, onde vai ser explicado todo o processo fabril, e no final desse tour, além de conhecer todo o processo, aqueles visitantes terão a oportunidade de degustar diversos estilos de cerveja e que esse processo ele é explicado ao longo dessa degustação pelo mestre cervejeiro, toda a questão sensorial, qualidade dos produtos, a percepção de algum aroma, de algum sabor que eles poderão ter. Isso acontece uma vez por mês, basta ligar diretamente no telefone da fábrica, que vai ser feito o agendamento. A gente também, uma maneira, a gente sempre faz isso, a gente tem um carinho muito grande pelas universidades, onde a gente recebe diversos grupos universitários para fazer também a apresentação do processo fabril. E, por exemplo, pessoal que trabalha na parte de microbiologia, pessoal que trabalha na parte de química, vão conhecer fábricas. Tivemos, por exemplo, com 2 vezes uma turma grande de Viçosa, da UFV, com o pessoal da parte de arquitetura, que eles queriam entender toda a necessidade, vamos falar da infraestrutura básica da arquitetura, como que ela influenciaria no processo fabril. E como a fábrica da Veracity é uma referência em processo fabril, né, e essa integração com a arquitetônica é muito importante, é uma fábrica belíssima a nível arquitetônico, foi um excelente case para o professor da Universidade de Viçosa. Ou Olha, seja, a gente legal. recebe com bastante frequência, eu chutaria a falar que mais de 10 mil pessoas já passaram por dentro da fábrica nesses menos de 4 anos. Não, com certeza são até mais pessoas, porque você vê o pessoal lá de Belém está falando, e a Veracity está sendo exportada? Não, não Tem ainda haverá, planos? senão a gente sempre tem planos, né? Inicialmente Sim. a gente vem expandindo gradativamente a nossa área de atuação. Estamos Uhum. trabalhando
Começamos primeiro na região metropolitana de Belo Horizonte, agora nós já estamos muito mais fortes no interior de Minas e começando a expandir para o Brasil, né, inicialmente a nível sudeste, principalmente pelo advento das premiações a nível nacional e internacional. Então, gradativamente, nós estamos expandindo nossa área de atuação. Ainda não estamos atuando a nível de exportação, tá? Mas é sempre uma proposta interessante, desde que faça sentido, né, comercialmente para a empresa. Embora nós já tenhamos diversas premiações internacionais, no World Business Awards, com cervejas que ganharam medalha de ouro, como a Ouroboro, com a Belgian Dark Strong Ale. Essa mesma cerveja também ganhou com a melhor Belgian Dark Strong Ale no Brasil. Enfim, a gente tem diversas outras premiações na Bélgica, no Chile. Isso faz ainda verás cada vez mais forte essa marca, esse valor percebido de qualidade no mercado. E quais são as suas perspectivas no pós-pandemia? Não só com relação à Verace, mas nos seus outros negócios, né? Que você é CEO da consultoria Fontenelle e Janete, gestão estratégica. A gente tem trabalhado bastante na parte de consultoria. Recentemente eu fiz até uma palestra na regional da FIENG, lá em Valadares, e uma outra palestra em Ipatinga, também na regional da FIENG, sobre os 3 pilares importantes que as empresas, os empreendedores precisam estar cientes nesse processo, essa crise sem precedentes que assolou sobre o mercado mundial, né, e também brasileiro. São 3 pilares que a gente considera muito importante. O primeiro pilar é saúde e segurança, né, onde são ações para preservar a integridade do seu funcionário e da família dos seus funcionários, de maneira que isso não venha a afetar a sua operação. Diversas empresas a nível mundial tiveram paralisação de operações em função de contaminação interna dentro da sua planta fabril. Um outro ponto muito importante, um outro pilar que é extremamente vital para a manutenção da empresa é trabalhar na saúde financeira da empresa. Ou seja, eu repito sempre, você tem que pensar em liquidez, liquidez e liquidez, de maneira a suportar toda as intempéries de mercado, a duração dessa crise, né, dessa eventualmente redução de consumo daquele seu estabelecimento. Por exemplo, o pessoal que trabalha com eventos, as casas de eventos estão fechadas há meses, né? A gente pega aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, agora que começaram a flexibilizar a abertura de bares e restaurantes, nós temos 60 dias aí, bares totalmente fechados. Temos a expectativa que pelo menos entre 30% a 50% desses bares não irão reabrir, principalmente pela questão da falta de capacidade financeira para se manter nesse período, né? E um outro ponto muito importante, além da sobrevivência, a questão da questão da saúde financeira, saúde primeiro dos seus colaboradores, saúde da questão de liquidez dessa empresa, a gente tem a sobrevivência operacional. O que eu chamo extremamente importante manter a sua fábrica ativa, os seus processos ativos, a estabilidade dos seus funcionários, aqueles que dominam o seu processo, e você já comece a preparar a sua empresa para o processo de retomada. Como vai ser a retomada da sua empresa? Eu estou pronto, eu estou com estoque suficiente, eu estou com produto acabado, eu estou em condições de atender o mercado imediatamente, eu tenho capital de giro para voltar ao mercado, ou eu consumi todo o meu capital de giro mantendo a fábrica operacional nesse período de pandemia, eu não consigo atuar na próxima venda. Então, esse trabalho de definir os potenciais cenários, de planejamento pós-pandemia, planejamento de retomada, adequar a sua demanda, o seu estoque, a sua estrutura organizacional, a nova necessidade de mercado pós-pandemia. Então, eu tenho trabalhado bastante dentro desses 3 pilares de atuação, de maneira que a gente possa aconselhar, né, os clientes a ter uma retomada da atividade de maneira sustentável, perene, e que possam crescer e se posicionar mais rapidamente perante a concorrência, porque eventualmente eles não trabalharam esses pilares. O Luciano está falando que poderia sortear um kit de cervejas para gente. Aí, ó, fica a dica. Não foi Depois você me manda
manda a lista de todos os participantes, né? Eu não vou conversar lá na fábrica, para a gente fazer um sorteio de um kit aí para todos que participaram e eventualmente gostam da marca Verace. Então, caso, Alessandro, já que o Luciano não estava nada combinado no script, mas o sorteio eu tenho feito assim, caso você queira fazer alguma pergunta sobre o que você discorreu durante a live, e aquela primeira pessoa que responder de forma correta, acertar, você pode presentear, caso você aceite essa sugestão de sorteio. Pelo menos eu tenho Tá, lá feito dessa forma. sim, sim, lá no final no final da live eu vou fazer uma pergunta sobre a Verace e o primeiro a responder correto leva o kit. Aí, fiquem atentos, gente. Então, permaneçam na live, que ainda tem muito conteúdo interessante. Você falou muito sobre o cenário de gestão de crise, como ter estratégias condizentes para sobreviver a intempéries, como esse caso da pandemia. Como é que você considera o Brasil, principalmente a região, né, que você mora, Belo Horizonte, as empresas no cenário de risco em que elas não têm condição suficiente de se manter? Quais as recomendações que você pode estar sugerindo para que elas sobrevivam no pós-pandemia? Eu te faço essa pergunta, Alessandro, porque eu estava lendo que os impactos econômicos vão ser sentidos no Brasil mais em 2021 do que nesse próprio ano. E como que uma empresa ela deve se preparar para quando o normal voltar? Não que volte de forma como era antes, né? Mas que as coisas se tornem mais amigáveis, mais tranquilas para si tocar o negócio de forma eficiente. Eu costumo falar que o período pós-pandemia ele reserva aí grandes desafios pela frente, né? O grande ponto para as empresas é principalmente o custo de se manter ativo que vamos lá, consumiu o capital de giro ao longo desse primeiro semestre de 2020. Diversas empresas que não tiveram liquidez, não tiveram capital, ou que não conseguiram trabalhar com os bancos no sentido de ter acesso a um capital com custo adequado, que permita ele manter a operação e voltar à comercialização no período pós-pandemia. Eu acho que o principal ponto de todas as empresas que vão sofrer e vão sofrer lá na frente é a questão dos recursos necessários para pagar a conta da pandemia. Muitos estão se endividando de forma descontrolada, a qualquer custo, e essas empresas precisam trabalhar numa revisão da sua estrutura de capital, numa renegociação de todo o processo de endividamento, ou eventualmente fazer um swap de dívida, uma troca de dívida, para que tenha uma dívida compatível com o crescimento da sua empresa, ou ao retorno da atividade econômica no segundo semestre e para o ano 2021, porque essa conta vem lá na frente, né? Um bom exemplo a pessoa fala assim, eu estou fazendo financiamento da folha no programa do governo. Esse programa não é de graça, essa conta vem lá na frente, a empresa tem que pagar. Simplesmente você está diferindo um determinado pagamento, ou diferindo um determinado imposto que o governo deu, alongou o prazo de pagamento mais 90 dias, mais 180 dias. Então, acho que essa gestão de caixa, essa gestão financeira, uma readequação da sua estrutura organizacional, de maneira a ela estar gerando caixa, é extremamente importante. Então, aquelas empresas que desejarem revisar o seu planejamento, não só estratégico, mas a estrutura necessária para o período pós-pandemia, isso é vital, e você compatibilizar essa estrutura com a sua necessidade de capital de giro, né? E esse capital que você está considerando, ele tem que ter uma estrutura adequada à sua geração de caixa, de maneira que a empresa, na sua retomada em 2020, 2021, consiga fazer todo o pagamento do serviço da dívida que, eventualmente, ela contraiu dentro desse primeiro semestre de 2020, no período de pandemia. Então, ou seja, todos estavam estimando um crescimento muito forte neste ano, uma retomada do crescimento,
depois de anos com um pouco mais de 1% de crescimento do PIB, já estávamos com acima de 2% de estimativa em 2020, fomos todos, a nível mundial, ninguém esperava que essa crise fosse assolar de uma maneira tão forte o mercado. Eu acho que agora é se preparar no sentido de replanejar todo o fluxo de caixa da empresa e readequar, renegociar o seu endividamento de maneira que as empresas não fiquem sufocadas já no final deste ano ou no ano que vem com o serviço da dívida. Acho que essa é a principal lição, é esse trabalho na gestão de caixa. Olha, veio uma pergunta. A tia Marizinha perguntou se a Verace também teve que reduzir funcionários. Olha, nós readequamos conforme a operação da empresa. A Verace já é muito enxuta. Tá? A empresa fez o uso aí de alguns planos do governo, né, de suspensão de contrato de trabalho, fizemos antecipação de férias, fizemos uso, consumo de hora extra de alguns funcionários, mas já estamos readequando, o mercado voltou a puxar, voltamos à produção. Então, assim, nós não tivemos nenhum impacto, fizemos uma readequação da estrutura necessária naquele momento, utilizando todos os artifícios de banco de horas, suspensão de contrato de trabalho, redução de jornada, e agora estamos reativando o processo de fabricação e comercializar. A comercialização não parou, simplesmente agora nós estamos retomando. Então, assim, tivemos uma pequena redução de funcionário, mas eventualmente foram profissionais que já não estavam performando e nós já estávamos na eminência de trocá-los. Nós antecipamos essa troca e agora nós estamos readequando o quadro de funcionários conforme o crescimento da demanda que já voltou, está voltando à normalidade. A gente espera que até início de julho, a gente já esteja com o mercado extremamente forte. Eu queria saber, Alessandro, você disse no início da live que a Verace está trabalhando com o sistema de delivery. Você implantou mais alguma outra estratégia para adequar ao momento atual? Pensa em implantar alguma nova ferramenta? Vamos falar assim, a condução de uma gestão de crise numa empresa, ela passa por diversos âmbitos, né? Não é só a questão de atacar como que eu vou fazer o meu produto chegar até o mercado. Antes mesmo de discutir como o meu produto vai chegar ao mercado, ou seja, como eu vou manter a minha operação, a gente tem que trabalhar primeiro na segurança da sua equipe. Quando eu falo segurança, aqueles 3 pilares que eu trabalhei, o primeiro pilar foi a questão de segurança, saúde, né? Uma conscientização de todos os profissionais com a utilização de álcool gel, de máscara, não só na empresa, ou na rua, ou dentro da família, porque ele poderia estar contaminado dentro da família e trazer isso para dentro da empresa e você ter a sua produção paralisada. Então, nós trabalhamos essa questão, né, reduzindo falar assim, o risco de exposição desses profissionais dentro da unidade fabril, já que a demanda tinha caído com o fechamento de bares, restaurantes, né, então não fazia sentido a gente manter, então fizemos o uso desse banco de horas e das férias dos profissionais e suspensão de contrato de trabalho. Mas essa questão de ação, nós ficamos mais preocupados em manter a marca ativa. Então, fizemos não só a questão de implementar o canal de vendas de delivery direto da fábrica até a sua casa, mas trabalhamos também um investimento muito grande ao longo da toda a pandemia. Nós não reduzimos, pelo contrário, nós aumentamos investimento em marketing através das mídias digitais, Instagram, Face, de maneira a manter a marca ativa com algumas promoções, algumas campanhas de marketing, sorteios, enfim, para manter a marca sempre viva na mente dos nossos consumidores, de maneira que no momento que ele estivesse passando no mercado, ele pudesse também optar no seu processo de escolha, o processo decisório, a consumir o nosso produto. Então, ou seja, o trabalho foi manter a fábrica ativa, manter o caixa da empresa, manter a saúde dos funcionários, da nossa equipe, e ações de marketing e um novo canal de vendas para fazer que o mercado mantenha o consumo da marca Verace. E com relação à sua empresa de consultoria e gestão estratégica, você está fazendo atendimento online ou presencial? Como é que está sendo
o seu trabalho neste período de isolamento social? Nós trocamos todo o trabalho, que antes era muito presencial, né? Eu sempre fiz uso de ferramentas de tecnologia, ferramentas de videoconferência, isso não é de hoje, já são muitos anos que eu venho trabalhando dessa forma. Desde a época que eu trabalhei, por exemplo, na Hollenberg Strategic Consultants, que é uma das maiores a nível mundial, uma empresa de consultoria alemã. Em 2001 eu já trabalhava de forma videoconferência em diversos projetos fora do Brasil, era bastante normal esse tipo de procedimento. Nós fizemos aqui implementar o mesmo modelo de negócio, onde eu trabalho basicamente utilizando as ferramentas de videoconferência, analisando os clientes. Hoje, basicamente nas empresas, tudo é muito digital, né? Eu consigo, por exemplo, ter que fazer uma análise financeira, uma análise de tributária, basta eu baixar todas as notas fiscais eletrônicas, me transferirem, e eu trabalhar no banco de dados internamente aqui, na minha casa, e todas as reuniões sendo conduzidas através de ferramentas de conferência, como o Teams, como o Zoom, entre outras ferramentas. Então, está sendo um processo bastante natural, sem qualquer... não prejudica, de uma certa forma, o processo de trabalho. Pelo contrário, eu acho que está sendo mais produtivo, estou ganhando mais tempo, que você evita comutar, né, esses processos de viagem, principalmente consultoria, você evita esse dispêndio de tempo no processo de deslocamento dos seus clientes. Que ótimo. Sucesso para você, Alessandro. Nós já estamos chegando Obrigado. ao fim da live, porque, pessoal, o Instagram ele limita, né, 1 hora de apresentação. Alessandro, eu queria que você procedesse sobre o sorteio, né? Qual a pergunta que você vai fazer para os nossos telespectadores? Ok. Eu gostaria que os telespectadores falassem qual é a posição da melhor cerveja da Verás, que foi eleita a melhor cerveja do Brasil. Qual é o nome dessa cerveja? E qual o Vamos estilo aguardar. dela? Aí, 2 perguntas em uma, gente. O primeiro que acertar vai É. ganhar um kit Verá. Se lembrando que vocês podem enviar um direct para o perfil da @cervejaria Verace para poder adquirir o seu prêmio. Vamos aguardar. Enquanto o pessoal responde, faz as pesquisas aí, Alessandro, queria agradecer imensamente. Andrei respondeu. Vê se ele acertou, Alessandro. Eu fiz 2 perguntas em uma. Qual é a Aí, cerveja e qual é o estilo? pois é. O André acertou de novo. Andrei, não vale não, mas enfim, depois você vem aí com seu primo. Ô, Alessandro, queria imensamente agradecer a sua presença. Você tem um vasto conhecimento, foi excelente sua contribuição. Eu só queria, antes de fazer os agradecimentos, convidar o pessoal. Amanhã eu vou receber a Giane Doucas, que é aqui de Viçosa. Ela é atriz e empreendedora. Na quinta-feira, o Rodrigo Leite, que ele é ergonomista, administrador de empresa. No dia 12, a Priscila Gione, professora de educação física. No dia 13, o Theo, da Orientec, que é o serviço de automação comercial. E dia 14, a Ana Paula Mendes, que é neurocientista. Ó, os tomadores de cerveja responderam rápido, a Marizinha, muito engraçada. Alessandra, espero que você tenha um sucesso longo, tudo de bom, dá um abraço em todos por mim. Queria que você fizesse suas considerações finais e deixasse sua mensagem de alegria, de perseverança para todos que estão nos assistindo. E lembrando, pessoal, que a live ela vai ficar no meu IGTV, tá bem? Só ir lá no meu IGTV, no feed de notícias do meu Instagram, tá? Muito obrigada pela presença de todos. Eu acho, primeiramente, eu gostaria de agradecer essa oportunidade de falar aí da consultoria, né, de gestão estratégica, que é extremamente importante, um tema extremamente importante neste mundo onde diversas pessoas estão buscando outras formas de renda, né, saíram de empresas, estão agora buscando ser empreendedores ou consolidar um sonho. Então, a oportunidade de estar falando para essas pessoas, poder compartilhar um pouquinho desse conhecimento.
importante também falar que tudo muda, né? Isso vai passar, a gente acredita que rapidamente a gente vai estar muito mais forte para o que vem pela frente. Não é essa pandemia que vai atrapalhar, vamos falar assim, a alegria do brasileiro, né? A dinâmica do nosso mercado. Eu acredito que isso vai melhorar. E agradecer a todos também, como investidor da Veraz, agradecer a todos aqueles que apreciam a nossa marca, né, que são fãs de carteirinha, né, que são pessoas que nos ajudam cada vez mais a melhorar o nosso produto e com o objetivo de entregar sempre o melhor para eles. Então, eu tenho uma visão positiva de que rapidamente a gente vai estar numa conjuntura de mercado, de relacionamento, tudo vai voltar ao seu normal. Então, não vamos nos desesperar. Eu acho que rapidamente a gente vai encontrar aí um mundo muito melhor daqui a uns dias, alguns meses aí. Se Deus quiser. E esse ano ainda tem que ter o 4º aniversário da Verace, né? Que a festa é Mas excelente infelizmente a nossa festa, né, que ela acontece no mês de agosto, né, a no mês de Verace, agosto. a primeira produção dela aconteceu 4 de agosto de 2016. Infelizmente, pelas restrições aí impostas pela pandemia, de distanciamento social, a gente não vai poder realizar essa festa. A gente adoraria fazer, porque é uma festa maravilhosa, uma festa para a família. Excepcional, sim. No último ano, nós tivemos 8.000 pessoas na nossa festa, onde nós abrimos a fábrica para o público no mercado, colocamos 125 torneiras de chopp na rua, uma festa maravilhosa com 48 estilos. Infelizmente, ainda não temos uma data marcada para realizar, provavelmente em agosto a gente não vai ter a liberação dos órgãos municipais para poder executar uma festa tão bonita como a festa da Veraz. Sim, se não der para esse ano, faz 2 festas ano que vem. Quem sabe um festival de verão. Fica ali a dica. Minha sugestão. Gente, encerrando a live, mais uma vez, Alessandro, meu muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite aos meus primos, aos meus tios que se fizeram presentes. Um beijo, gente. Um beijo, Alessandro. Muito obrigada. Obrigado, gente. Beijo, Luana. Abraço. Boa noite. Obrigado Até. por prestigiar. Tchau, tchau. Obrigada. Beijo, tchau. Beijo.